iniciando a produção de um pão de longa fermentação com torresmos. É um pão de farinha branca, tá? E eu vou utilizar torresmos para saborizá-lo. Para quem não quiser, para quem não gostar dos torresmos, né? A opção vegetariana ou vegana é, ao invés dos torresmos, no momento em que eu colocá-los, vocês acrescentarem nozes ou amêndoas ou ervas finas ou linhaça ou chia, aí fica a sua escolha, a seu critério, ok? Então, para começar esse pão de longa fermentação, eu coloquei uma xícara de farinha branca, uma xícara de água filtrada, também pode ser água mineral sem gás, uma colher de café de fermento biológico seco, misturei bem, cobri com papel filme e vou deixar ele no meu forno quietinho, sossegadinho, porque é o lugar mais quieto que eu tenho de casa. Tô usando, né? Escurinho, quietinho, bonitinho, vai ficar lá até começar a fermentação e aí eu vou mostrando para vocês as diversas fases do processo, ok? Vamos nessa? 3 horas depois do preparo da massa que eu cobri com papel filme, vejam só o nível da fermentação. Vejam que lindo. Vou acrescentar mais uma xícara de farinha branca e vou misturar bem para dar sequência a essa questão da fermentação. Terminando de misturar bem essa farinha, eu vou cobrir com papel filme novamente e deixar os elementos agirem, as leveduras agirem tranquilamente, ok? 14 horas depois, retirei o papel filme e vejo que a fermentação, a levedação da massa continua cada vez mais intensa. Vejam bem que maravilha, né? As leveduras estão atuando assim perfeitamente bem. Então agora o que eu vou fazer? Vou acrescentar mais uma xícara de farinha branca e, se necessário for, se a massa ficar muito consistente, vou adicionar um pouquinho de água. Isso eu vou verificar assim que eu adicionar a farinha. E vou cobrir novamente com papel filme, que eu quero que essa massa de pão, esse pão, ele fermente, ele levede por ao menos 24 horas. Misturei mais uma xícara de farinha. Como eu não tenho batedeira de gancho, eu usei esse garfo aqui grande de 2 pontas para misturar bem a farinha. A consistência da massa ficou assim e eu não vi necessidade de colocar mais água. Agora eu vou cobrir com papel filme novamente e deixar as leveduras continuarem atuando para fermentar e aerar a massa. 24 horas depois, são exatamente 4h25, na realidade 24 horas e meia depois de fermentação, a massa tá essa belezura aqui. Vejam o quanto ela levedou, né? Quantas leveduras atuaram. Olha aqui que beleza. Tá bem aerada. Então só agora é que eu acrescento o equivalente a 1 colher de chá de sal marinho, tá? Então, acrescentando aqui agora 1 colher de chá. O sal só é acrescentado por último, porque normalmente o sal, ele prejudica o trabalho das leveduras, né? Ele interfere no trabalho das leveduras. Então, eu coloquei aqui e vou misturar bem a massa, ok? Misturei bem o sal marinho na massa e agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou enfarinhar a bancada e colocar essa massa desse jeitinho que tá, ó, molenguinha, tá vendo, ó? Desse jeitinho que tá, sobre a bancada, para trabalhar com ela, tá? E produzir um pão recheado de torresmos. E como eu já disse para vocês, quem não tiver afim de torresmo, que é produto animal, pode aproveitar essa oportunidade para rechear o seu pão com o que quiser, mas só depois desse tempo todo da massa levedada. Recheie com chia, com linhaça, com ervas finas, com nozes, com amêndoas, enfim, você escolhe o tipo de recheio. Esse eu vou fazer para o maridão, ele ama torresmo, então vou fazer um pão de torresmo para ele que ele já vem pedindo há tempos, ok? Vamos lá.
Coloquei a massa sobre uma superfície enfarinhada, joguei farinha sobre a mesma e agora eu vou trabalhar a mesma. Ela está molenga e eu vou enrolando assim, ó. É o jeito de trabalhar, tá? Estica e enrola, tá bom? Estica, sempre vai esticando bem e enrola. Faça isso por uns 5 minutinhos, que é o que eu vou fazer agora. Aqui vem a massa e agora eu vou rechear, vou espalhar alguns torresminhos aqui. Acho que esse tanto aqui tá suficiente. E agora eu vou formatar o pão. Fui enrolando a massa, né? Recobrindo lá o recheio dos torresminhos. E enrolei, formatei o pão e as extremidades eu coloquei para baixo, tá? E agora eu vou colocar esse pão numa forma, tá? Coloquei nessa forma para pão de forma mesmo, né? Ou para bolo inglês. E agora eu vou ligar o meu forno. Eu vou ligar o meu forno a 200 graus e pré-aquecer por meia hora. Durante esse tempo, o pão vai crescer aqui na forma também. É necessário que se façam incisões, fazer 3 incisões com a faca, né? Para que o ar, quando o bolo for crescendo, não estoure a massa, né? E fique um pão bonito, tudo bem? Então vamos lá fazer isso. Então não se esqueça, 200 graus o forno, pré-aqueça por meia hora. Enquanto isso, cubra esse pão com um pano, porque ele vai crescer mais. E aí sim, você coloca no forno, faz as 3 incisões, como eu falei. Aí você coloca no forno por aproximadamente 50 minutos. Um pouco menos, um pouco mais. Ele estando bem douradinho, né? Bem dourado mesmo, bem assado, você pode tirar no forno. Agora, menos que 50 minutos, pelo menos no meu forno, menos que 50 minutos não dá certo, tá? Então é bom sempre observar. E antes de colocar no forno, além das incisões, como eu disse para vocês, as 3 incisões, eu peguei um pouco daqueles torresmos, eu triturei e joguei aqui por cima do pão para enfeitar. Vamos ver qual é o resultado que dá. Tá indo pro forno agora por pelo menos 50 minutos. Cresceu e assou muito bem. No meu forno deu 55 minutos, tá? Para ele ficar dessa forma. Agora eu vou desenformar e colocar sobre uma grelha para que a parte de baixo não fique úmida, fique sequinha, como todo bom pão deve ficar. Olhem só, coloquei sobre a grelha, tá? Para ele esfriar como se deve. Aquelas assadeiras de alumínio, né, que são para esses bolos, é só cortá-las nos cantos e nas laterais que elas saem muito fácil. E aí você desenforma o pão de forma muito tranquila. E assim, sobre a grelha ele vai ficar crocante por fora e macio por dentro. Ficou bonito, né? Logo, logo eu tô cortando ele, para vocês verem como ele ficou por dentro, macio e gostoso. Por fora assim, super crocante, cheio de torresminho triturado. E por dentro, super macio e com os recheado, né, com os pedaços de torresmo. E aí, que acharam? Não é difícil fazer, né? Vale a pena. Vamos nessa, pessoal? Lhes apetece? Beijão e até a próxima. Você gostou do vídeo da vovó? Então se inscreva no canal aqui embaixo, deixe seu like